final de ano se aproximando, né? O final de ano já é logo ali. A gente passou por momentos complicados esse ano, fim de pandemia, eleições, polarizado, dois lados, e gente falando que o comunismo vai tomar conta do Brasil, nada disso vai acontecer. E aí polarizado, quer dizer, tudo muito confuso. Isso acabou afetando em algumas igrejas, e eu digo isso até por mim mesmo, né? Acabou afetando aí o comportamento de pessoas dentro das igrejas. Eu conheço pessoas que estavam sem querer ir à igreja, porque com medo de se fazer política, enfim. Foi um momento complicado, mas isso tudo acabou. Pastor Marcos Basílio, presidente do Copete, vamos bater um papo com ele hoje. Basílio, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio Carracena. Bom dia aos nossos telespectadores. Nesse dia chuvoso ainda, né? Chuvoso, rapaz. Nessa manhã ainda um pouquinho fria. Inverno na primavera. Inverno na primavera. Estamos aí, né, ainda respirando esse ar da eleição, ainda muitos posicionamentos, mas é o que você falou, a gente precisa caminhar, precisa colocar o pé no chão, erguer a cabeça, e o importante é olhar um para o outro com um olhar, com amor, com carinho, e juntos construir o caminho, né, para que o nosso país continue crescendo, que o Brasil continue sendo essa pátria amada, onde todos que aqui chegam são bem acolhidos. Tanto é que a imigração para cá, né, ela sempre ocorreu em determinados momentos. Muitos chegaram, optaram por vir para cá, e o povo brasileiro é visto no exterior como o povo receptivo, amável, que não constrói barreiras, mas que derruba barreiras e constrói pontes de relacionamento. Então, nós precisamos caminhar nessa direção. Eu tenho ouvido falar muito que o Brasil será, e já é parte dele, né? O celeiro da humanidade, mas também o celeiro da espiritualidade. Você acha que o Brasil caminha para isso? Para a gente não só fornecer alimentos para o mundo inteiro, mas fornecer uma palavra que nós temos que é muito forte no Brasil, que é o cristianismo? Sim, nós podemos avançar no mundo nessas duas áreas, tanto com pão material quanto com pão espiritual, não é? E eles andam juntos, na verdade. Então, se Deus deu a condição a esse país um país de dimensões continentais, um país que tem os climas, né, variado em todas as regiões, então você, aqui, tudo que planta, dá, você colhe. É um país próspero, rico na agricultura, né? Então, nós precisamos entender a nossa missão. O brasileiro ele tem que entender essa missão. Nós temos duas missões, uma de levar o pão espiritual e a outra de levar o pão material. Não reter em nós a bênção que Deus tem nos dado, mas compartilhar. Isso está acontecendo também. O Brasil está exportando, gente, muitos missionários. Agora eu conheci dois casais que conheci dois casais que estão se preparando para ir para Portugal. Pô, mas para Portugal todo mundo quer ir, óbvio, né? Sim, mas eles vão para Portugal porque é uma ponte para chegar na África. Perfeito. Eles querem ir para a África. É porque ele precisa fazer uma adaptação para poder chegar na cultura e levar o evangelho dentro da realidade daquela cultura. Como é que é isso? Você chegar porque a África é um continente muito pobre. Eles vão chegar em países da África, são países muito pobres, inclusive países que vivem sob guerra. Exato, e o papel é preponderante desses missionários. Eu posso te falar dois exemplos práticos. Nós temos o missionário Luke, que trabalha com a Nigéria, em uma da sua aldeia, né? Ele veio para o Brasil. Ele é o quê? Ele é um mobilizador. Ele levanta recursos aqui, através das igrejas, para ajudar a sua comunidade lá. Ele construiu uma creche, uma padaria e um posto de saúde. Então, ele atende
aquela comunidade dele lá faz um trabalho extraordinário, mas a base de sustentação é que, mandando uniformes, levantando recursos para manter os professores, para manter o posto de saúde funcionando, e a padaria, ela justamente surgiu para fabricar pão, para suprir ali a creche, atender lá o posto de saúde. Está sendo um trabalho fantástico. Outro trabalho em Ndondo, é uma creche, uma brasileira, ela estudou com a minha esposa, a Zila, que está nos assistindo, em Pindamonhangaba, no Seminário das Assembleias de Deus. Ela ficou viúva e foi para a África. E lá ela abraçou a causa daquelas crianças que ficavam órfãos, os pais contaminados com a AIDS, e também, nos períodos de guerra, que eles ficaram órfãos, e ela ali gerou uma creche. Ela hoje faz um trabalho extraordinário ali, levando isso, levando amor, carinho, porque a proposta do Evangelho, né, de Jesus Cristo é isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Se teu irmão te pedir uma túnica, reparte com ele. Né? É promover a fraternidade, é praticar o amor, né? Ser anti-guerra, porque Jesus Cristo não pegou em nenhuma arma, pelo contrário. A revolução que ele promoveu foi através do amor, da dedicação, ao ponto de ele entregar a sua própria vida por nós. Né? Então, nós, como cristãos, temos que caminhar nos passos de Jesus. Não no meu interesse, no interesse da minha denominação, mas verdadeiramente viver o cristianismo na prática e na essência. E deve ser uma coisa muito difícil, né? Você está num país como a Nigéria, por exemplo, né? Que é um país que vive em guerra, e você vai achar muita miséria, muita pobreza, inclusive pobreza espiritual. Você viver com esse povo. É muito difícil, é uma realidade, né, completamente diferente. E aí você olha para um outro lado, de uma África que em algumas regiões você tem diamantes, mas devido à pobreza, à falta de conhecimento, aquilo, na verdade, serve a poucos, né, que se aproveitam daquela realidade de pobreza, de falta de conhecimento, de falta, né, de instrução, para transformar aquele bem, né, aquela preciosidade que Deus permitiu que estivesse lá, em bem comum de todos. Uma meia dúzia tira proveito daquilo e as demais ficam sendo escravizadas. Não é? As pessoas podem achar, o missionário vai para a África, por que não faz missões aqui no Brasil? Porque o Brasil também passa por problemas, o Brasil também tem miséria, tem fome, tem pobreza espiritual. É óbvio que também tem missões aqui no Brasil. O Davi, por exemplo, pastor Davi Palhares, da Igreja Brasil para Cristo, o mês de janeiro dele, aliás, ele faz isso o ano inteiro. O Davi cuida de missões o ano inteiro. Mas o mês de janeiro dele é a 1.800 quilômetros daqui. Ele vai para a cidade nordestina. Você conhece esse projeto dele? O projeto dele é muito lindo. Ele vai para a cidade nordestina, que é uma cidade com 11 mil habitantes, e ele vai para lá para cuidar de pessoas, para cuidar de crianças. Ele leva brinquedos, leva alimentos, leva bíblias. E é um trabalho magnífico, trabalho de missões. Também é feito aqui no Brasil. E vem gente de fora também, aqui para Teresópolis, gente daqui que vai para outros lugares. Esse trabalho de missões é muito bonito, muito bonito mesmo. É importante, Hélio, que a determinação do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, ele diz: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As preposições usadas, elas são, né, simultâneas, elas não são faça aqui, depois faça lá. Não, a missão ela tem que ser feita em todos os aspectos, abrangendo a todos, em todos os tempos. Então, a igreja tem essa missão. E a missão da igreja, a missão é de Deus, não é? Para que a igreja cumpra. Então, o propósito da igreja é cumprir a missão de Deus e alcançar todos os povos, levando o amor, a fraternidade, a ajuda e levando a palavra de Deus, que é o pão, o alimento espiritual. Mas não adianta você levar o alimento espiritual e chegando lá se deparando com aquela realidade
não é? De extrema pobreza, de pessoas com fome, você tem que dar o pão material para que aquelas pessoas se ergam e passam a entender, a raciocinar, a pensar melhor, porque com uma pessoa com fome, como ela vai pensar? É. Uma pessoa em extrema miséria, ela não tem nem ânimo para pensar. Então você tem que resgatar o homem como um todo, tanto na sua parte, não é, material, que abrange, né, toda a sua vida, sua estrutura, como também na parte espiritual. Uma coisa anda junto com a outra. Por isso que Tiago diz: me mostra a tua fé que eu vou te mostrar minhas obras. Então, fé sem obras é morta. A obra não te justifica diante de Deus. O que te justifica diante de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora também, uma vez que você tem fé, mas não tem as obras, aí, né, você fica aquém do propósito da fé. Perfeito. Já tem algumas pessoas aqui te cumprimentando. Dinardo Ribeiro. Nossa, Dinardo, inclusive, velho, eu estou com a missão hoje de te fazer um convite. O Dinardo está completando 30 anos. 30 anos. Dia 8, né, agora, terça-feira, e ele faz questão que você esteja lá no culto. Ué, mas eu vou lá, onde vai ser? Lá na tua igreja? Lá na igreja, né, Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão, Heitor de Moura Estevam, 512. Nós vamos lá. Né, às 19h30. Terça. Estaremos ali, terça-feira, agradecendo a Deus pelos 30 anos dessa pessoa amável, né, que é o Dinardo. Certeza. Ele botou a paz do Senhor, meu pastor Marcos Basílio, meu grande amigo. Dinardo, parabéns. Estou sabendo que você está fazendo aniversário, hein? E vou lá, sim, com certeza. Leandro Coutinho botou aqui, como diz o juramento do presidente dos Estados Unidos. Que Deus nos ajude. Serão anos difíceis por vir. A gente vai falar disso, Leandro. E ele ainda completa: conheço o trabalho do pastor Luque. Ele recebe o auxílio da Nova Vida do Meyer. Trabalho abençoado. Leandro Coutinho. O missionário, o pastor, ele é muito perseguido, né, fora do país. A igreja é perseguida, né? É porque você vai deparar com as ideologias que são defendidas lá, né? Você chega na África, tem uma forte influência do islamismo, então aí tem também a cultura tribal lá, que a pessoa vem daquela raiz. Tem países comunistas também lá, né? Também dentro do comunismo. Então, cada país ele tem a sua política. É diferente aqui no Brasil. Não é? A gente hoje fala aqui de, não é, intolerância religiosa, se combate isso dando direito ao cidadão dele ter a sua opção, né, de fé, de crença, não é, no Brasil. Agora, quando você vai para fora, agora nós temos a Copa do Mundo lá no Catar. E lá tem toda uma regra, porque é um país islâmico. Então, quem vai para lá, por exemplo, eu sou cristão, vou lá ver a Copa do Mundo, vou aproveitar para evangelizar. Ele tem que ter o cuidado não é bem não assim, ferir, né? porque lá é diferente. Então, a questão de você aprender a cultura, conhecer as leis, a realidade para onde você vai realizar a missão é fundamental, porque da maneira que a lei ali rege, você vai ter uma estratégia para cumprir a missão. Tem país que você só entra se você for realizar um trabalho lá, não como pastor, não como missionário, mas um trabalho social. Por exemplo, o brasileiro tem essa ferramenta, que é a escola de futebol. Nós conhecemos muitos missionários que entraram em país que é fechado para o cristianismo, que você não pode ir para lá pregar o evangelho diretamente, que entraram com a estratégia... E a luta também, as artes marciais, jiu-jitsu. Exatamente, abriu uma ferramenta. Nós temos muitos brasileiros, né, em Dubai, naquela região. E Dubai ali, tem o Márcio nos Emirados Árabes, Emirados Árabes. Não sei se você conhece o Márcio, que era ali das paineiras. Sim. Ele é pastor lá do Sérgio Garrido, da Assembleia. Exatamente. Ele era pastor lá. Hoje ele está... Ele mora nos Emirados Árabes. Eu conversando com o Márcio, sou muito amigo dele, né? E ele dizendo que a Marcela, a esposa dele, ela é missionária. E ela conversando, contando aqui para a gente, ela disse o seguinte: eu posso andar o que eu quiser nos Emirados Árabes, na capital, que eles moram na capital. Eu posso andar, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, compro o que eu quero. Eu não posso evangelizar na rua. Eu posso evangelizar, e o interessante, na igreja ou em casa.
ela pode convidar pessoas para ir na igreja. E lá, ela falou, é um prédio só, onde todas as igrejas ficam juntas, cada uma no seu horário. O católico, o espírita, o muçulmano, é todo mundo num prédio só, mas cada um tem seu horário. Na verdade, o governo cede o prédio É. e cada um tem que se adaptar àquele horário É tudo e gravado. fazer o seu culto lá, naquele horário Exatamente. permitido para... É tudo gravado, tudo filmado, você não pode falar do governo, você não pode falar contra ou a favor. Ou seja, você tem que respeitar a lei e as regras do país. Isso é óbvio, né? Isso é natural, né? Cada realidade do país você tem que se adaptar e por isso o missionário precisa passar, né, pela preparação cultural daquele país para chegar lá e poder desenvolver o seu trabalho. O Dinardo entrou, será um prazer receber todos vocês, pois toda honra e toda glória ao nosso Deus. Dinardo, a gente vai estar em si, com certeza. Zilá está aqui com a gente. Né? Ela botou aqui, bom dia, Carraceno, estou assistindo o seu programa. Bom dia, ó, final do mês, a gente está junto, vamos estar junto, né? 25, 26 e 27. 25, 26 e 27, a gente vai estar junto lá em mais uma edição do Projeto Metanoia, que daqui a pouco o pastor Marco Basílio vai contar tudo sobre metanoia, né? Todo mundo que vem aqui fala tudo sobre metanoia. Fala tudo, entrega tudo. Né? Entrega tudo o que é o metanoia, todo mundo quer saber. O Leandro botou aqui, serão anos difíceis, que Deus nos ajude. Você acha, a gente já está vivendo esses anos difíceis, Basílio, por quê? Quando a gente vai para a parte profética da Bíblia, né? A Bíblia é um livro integral, mas a Bíblia ela mostra o plano de Deus desde o princípio da criação. Em Isaías 46, 9 e 10, Deus diz o quê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, desde o Gênesis, que é o princípio da criação, até a consumação da história da humanidade, Deus vai paulatinamente, através da Bíblia, revelando ao homem o que vai acontecer. E nós temos aí, para o final dos tempos, os desdobramentos finais, tempos difíceis. A Bíblia não nos dá, que vamos viver nesse período que vai se aproximando da consumação dos séculos, um tempo de paz, de harmonia, não. Serão tempos difíceis mesmo, não é? Devido justamente à desobediência aos princípios de Deus. Porque a moral e a ética, ela vem de Deus, o padrão para a humanidade é de Deus. Aí, cada sociedade hoje quer criar o seu próprio padrão de moral e de ética, e definir esses padrões no comportamento humano. Mas como nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, atributos que ele, né, ao nos criar a sua imagem e semelhança, que ele atribuiu ao homem, é moral e ética. Então, a moral verdadeira e a ética verdadeira, ela vem de Deus, porque Deus é a verdade. Nós trabalhamos com o verdadeiro, mas nós não somos a verdade. A verdade absoluta é Deus. Não é? É um pouco filosófico, mas... Não, mas é verdade. É o que você está falando, a verdade absoluta é Deus. Você está falando, eu estou trazendo a coisa para cá, para esse mundo que nós estamos agora. A corrupção, por exemplo, que é um crime absurdo. Na época, antes dos reis de Israel, o primeiro foi Saul, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, depois veio Davi. Depois foi Davi. Antes de Saul, eram os juízes, não é? Eram os juízes que comandavam. E os juízes, alguns eram corruptos. E filhos eram corruptos, enfim. Eles se envolviam em corrupção. E ninguém conseguia se dar bem. Todos eles eram castigados. Eram castigados. Temiam a Deus, praticavam, obedeciam os mandamentos, perfeito. Prosperavam. Quando começavam a desentoar, a desobedecer, a praticar, vinha a punição. E a punição vem dessa forma, seca, não é? Eu tenho uma fenômenos da natureza, guerras. Aí Deus permite que outro povo te pune, né? Os outros povos
puniam Israel, e por uma permissão de Deus, naquele período do juízo, pela desobediência. Quando eles se convertiam, voltavam, se para Deus se arrependiam, aí Deus levantava um outro juiz, enquanto estavam debaixo do temor, eles viviam a paz, eles viviam a prosperidade. Iam para o caminho da corrupção, e a história, o Hélio, vai nos mostrar isso. As grandes civilizações que existiram e que hoje nós conhecemos pela história, sucumbiram por causa disso. É isso que eu ia te perguntar. E nem assim o homem aprendeu? Exatamente. Nem com tantos exemplos a gente consegue aprender? Muitos exemplos. Eu acho que cada um de nós temos que olhar aquele exemplo, né, do incêndio na floresta. Ele é muito importante a gente fazer, né, essa metáfora para analisar quando o elefante disse, né, para o beija-flor que aquela gotinha de água que ele estava usando para apagar o incêndio da floresta não resolvia nada. E o beija-flor responde, não, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que nós, cidadãos, cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, na conjuntura da coletividade, o resultado vai aparecer. Eu não posso criticar a corrupção, mas quando ela bate à minha porta, eu estou aderindo a ela. Mas quando me interessa, me favorece, eu me calo, eu faço parte, aceito e comungo daquilo. Então, tem que começar por mim, para poder ir refletindo nos outros. E, infelizmente, a sociedade está andando na contramão, né, hoje, porque é a banalização. Isaías vai falar isso, no capítulo 5, tem lá 5 ais de Deus para o seu povo ali, mas que os princípios se aplicam hoje. Ai daqueles que tornam o bem mal e a luz trevas. Ou seja, a corrupção, a inversão de valores, é isso que tem afetado a nossa sociedade, são as inversões de valores. O Leandro fez um comentário aqui, ele falou a tendência é piorar, né? Ele concorda com isso. Ele colocou aqui, eu sou professor e vejo que a maioria esmagadora dos jovens não estão nem aí para a mensagem do Evangelho. É um ou outro que se interessa. Só querem saber de pauta de gênero, LGBT, ateísmo e por aí. Eu quase que concordo com essa maioria esmagadora, mas eu conheço alguns projetos, Encontro com Deus, que eu já fiz, o próprio projeto Metanoia, onde a gente recebe um número enorme de jovens. Mas o jovem tem que ser a preocupação. Quando ele bota aqui, Basílio, que a maioria esmagadora dos jovens não estão nem aí. É uma realidade que nós estamos vivendo, não é? Porque eu costumo dizer lá na igreja e aonde eu tenho passado, às vezes, para fazer uma palestra para casais ou para a família ela não pode terceirizar, principalmente nós cristãos. O que aconteceu? Nós somos um país de predominância cristã. Uhum. Isso, apesar do Estado ser laico, não adianta negar. É só pegar dados do IBGE. Quando você fala de cristão, aí você não está separando evangélicos, né, católicos, cristão é cristianismo. espírita, que vem, não é? Claro, entre nós aqui nós sabemos o que nos separa, mas quando o IBGE faz o que é ser cristão, ele não faz essa separação, faz a título para saber em cada um qual a quantidade que tem, mas ele lê a cristandade de uma forma geral, então dá uma estatística lá. O povo brasileiro é predominante, né, do cristianismo, de alguma forma. É o que predomina no nosso país. As famílias, então, você vem ou de uma origem católica evangélica e tal. Nós não podemos terceirizar o ensino dos nossos filhos. E o que aconteceu com as famílias no Brasil? A educação de base, a educação de lar, a formação, né, que já vem do berço da família, não está sendo mais feito pela família. Ensino, núcleo familiar, foi terceirizado. Você manda o aluno para a escola e quer que ele seja formado lá. Lá ele vai ser formado
por aquele pensamento que está norteando lá. Aí manda para a igreja, acontece no nosso próprio meio. E eu luto muito com isso na igreja, porque os pais acham que os professores das classes da igreja que tem que formar o caráter cristão do filho. Não, eles lá só vão aperfeiçoar, vão ajudar, vão fazer uma manutenção no crescimento, mas a base tem que vir de casa. A questão forte do judaísmo é essa. O jovem judeu, o adolescente judeu, primeiro, ele não frequenta a sinagoga até ele atingir os 13 anos de idade. Quando ele atinge os 13 anos de idade, né, ele é levado à sinagoga e ele vai passar por uma sabatina. Ele vai estudar. Ele tem que saber, mas ele já tem que chegar lá sabendo, respondendo pelo menos sobre o Pentateuco, as leis de Moisés, Sim. porque foi ensinado no berço. Então ele forma o quê? Ele forma um caráter, ele forma, não é, uma ética, uma moral dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela raiz que a família vem, e ele leva aquilo consigo. Claro, ele vai receber lá na escola, onde ele quer for, outras informações, mas ele tem uma base, ele tem uma estrutura para receber aquilo e saber filtrar. Bom, isso aqui, não é, pelo meu padrão é bom, isso aqui não é, vou optar por esse caminho. Hoje há um processo de desconstrução violento, né, de desconstruir. E isso está afetando a família, está afetando toda a sociedade e a juventude de uma forma geral. Há um processo violento de desconstrução, principalmente da família tradicional. Né? Eu não tenho aqui preconceito com ninguém, com opção de ninguém, porque se Deus deu livre-arbítrio, a pessoa tem o direito de escolher, ela não tem que ser obrigada a seguir A, B ou C, ela vai atingir a idade da razão e ela vai escolher, optar a sua escolha. Agora, o que forma uma sociedade é a família padrão, é um homem, uma mulher que gera concepção e a sociedade, né, a população, os seres vão se reproduzindo. Fora disso, não tem reprodução. Aí você vai dizer, mas tem por laboratório. Não, o laboratório hoje, a tecnologia, a ciência ajuda, mas precisa de um óvulo e precisa de um esperma. E se a gente tivesse aula, como já teve no passado catecismo, né, tinha um catecismo nas escolas, né? Se a gente tivesse aula de religião, padres e pastores dando aula. Aí você entra nesse conflito, que as outras religiões... Por ser um Estado laico, aí você tem outras religiões. Então, por isso que tem que ser no berço, em casa, na raiz. Mas aí eu não venho de uma família que eu não é do berço cristão, mas de uma outra religião. Ele vai ser ensinado lá pela sua família. Mas quando ele atingir a idade da razão dele, ele vai poder receber as informações, pesquisar e optar por o que ele quer seguir na vida. Não é? A nossa missão como igreja é essa, é cumprir o mandamento do Senhor. A igreja, Deus tem uma missão e essa missão tem que ser executada para a igreja. Não é? A gente tem que anunciar o evangelho a toda criatura. Por isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Por isso você luta pela família, que você lutando pela família, você está lutando pelo jovem. Sem dúvida, você não tem referencial. Se você não tem referencial, quais serão as suas bases de... Por que o jovem está se entregando tanto às drogas? E não adianta alguém vir me dizer, não, a realidade de Teresópolis. Se há uma farta apreensão de drogas na nossa cidade, é porque é uma farta... Perfeito. Né, venda gerando um lucro absurdo. E consumo. De consumo. E aí, aquilo que você colocou no princípio ali, a gente tem que responsabilizar, sim, aquele que se torna viciado. Porque se ele optou por esse caminho, tem o caminho de volta. Como a droga ela não é liberada no nosso país, e nós não somos a favor da liberação das drogas, ela não é liberada, é o que você falou. Se eu vou lá e adquiro, eu estou alimentando algo que é ilegal no nosso país. E a partir do momento que eu estou alimentando, eu estou cometendo um crime.
Porque se eu vou numa Robalto da vida, né, todos nós, Sim. há uns anos atrás, desce ali embaixo, vai numa região ali, né? Esqueci o nome agora. Era Robalto, É né? Robalto? Que era o nome. Já tinha o nome, Robalto. Ó, vai lá que você compra de tudo lá. Mas tudo produto de roubo. Eu estou alimentando o O ladrão. que eu estou alimentando? Ladrão. A mesma coisa no tráfico. Mas o cara viciou. Deu problema. Não. Isso é legal, ele tem que ser conscientizado, meu filho. Você precisa, sim, vamos ajudar, vamos tratar, vamos recuperar, para você sair dessa vida. Você ficou dominado, você agora não tem domínio próprio mais. Perfeito. A droga te dominou, seja ela álcool. Então a gente tem que trabalhar para ajudar essa pessoa. Agora, colocá-la só como vítima, como inocente, e deixar só a questão do tráfico de droga em si como principal culpado, não é? O traficante, não é? Existe o traficante porque existe o consumidor. Exatamente. Porque se não se consumisse drogas, não existiria o traficante. No programa de amanhã eu vou estar recebendo uma jovem mulher, o nome dela é Daniela. Ela treina pessoas para que as pessoas fiquem mais inteligentes. Eu vou colocar dessa maneira, que é meio difícil passar para vocês o trabalho que ela faz. Ela é evangélica, tá? Mas ela trabalha com umas técnicas espetaculares, um negócio de treinamento de mente, de cabeça. É um negócio muito bacana. Vou estar conversando com a Dani amanhã, ela virá aqui no programa, é minha amiga, e vocês vão gostar muito do bate-papo de amanhã, ok? Pastor, chegamos ao final do programa. Que bênção, né? Olhando para a gente ali. Agradecendo aí a grande oportunidade e orando de estar pelo aqui, nosso país e nossa cidade. Orando pelo nosso país, pela nossa cidade. Não somos pregoeiros do caos, pelo contrário, né? Nós oramos sempre a Deus e pedimos ao Pai para que haja paz, para que haja prosperidade, que todos, né, tenham harmonia, que todos vivam em paz. Quando a gente olha para a realidade, né, da Ucrânia lá e da Rússia, imagine quantas famílias tinham ali o seu dia a dia normal, tranquilo, vivendo. De repente, alguém sentou em cadeira de um lado ou de outro, assinou lá, não, determinou, e você estava lá no seu afazer, tranquilamente, começou a passar avião, começou a ouvir estrondo, e, de repente, até no meio dessa movimentação de guerra, você, de alguma forma, foi atingido e perdeu tudo que construiu. A guerra, ela não constrói. A guerra, ela só destrói. E destrói a humanidade. Nós temos que lutar pela paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Não é? Então, nós temos que ser apregoeiros da paz, da ordem, não é? Do progresso, e pedir ao Senhor nosso Deus que ilumine a mente do nosso povo, do Brasil nesse momento, que tenhamos muito equilíbrio e que possamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Perfeito. Pastor Marcos Basílio, presidente do Copete. Hoje a gente não falou de Copete, que a intenção era outra realmente, né? E ele volta aqui o mês que vem, que vai ter que encerrar o ano. Top? Exatamente. A gente tem a agenda, né, e o último café dos pastores, dia 25, na Batista Central. Dia 25 de novembro. De novembro, é o último café. Dia 11... Vai ser na Central. Vai ser no dia 11, temos o culto do Dia da Bíblia, que pretendemos fazer na Praça Olímpica, né? Todos os anos a gente faz ali pela manhã, celebrar uma ceia ali com a comunidade cristã. E no dia 13 temos a reunião da nossa confraternização e a eleição do novo presidente. Não é como o nosso estatuto lá, eu já estou cumprindo o segundo mandato, com certeza não serei não vai ser você. A partir de 23 o presidente, será outro aí eleito lá pelo Conselho de Pastores para responder. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Warley e para a pastora Carla. Eu tive com ele no domingo de manhã, a gente comemorando a vitória do Flamengo. No domingo de manhã a gente esteve junto aí, batendo um papo. Pastor Warley, os nenéns estão quase chegando. Estão quase chegando os nenéns. Basílio, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Hélio, pelo carinho, pela paciência. Aos nossos telespectadores, o meu muito obrigado
Aproveitar e mandar um beijão lá para a esposa Zila, um abraço lá para minhas filhas, a Natália e a Dayana, e um abraço a todas as minhas ovelhas, né, que juntos congregamos a Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão. Quando a gente está no Metanoia, lá são 700 pessoas trabalhando, né? E são divididos em grupos. Eu faço parte de um grupo onde a esposa do pastor Márcio Basílio fica também, a Zila. Né? E, é um lugar... Bom, depois eu falo para vocês onde é. E como é que é? Não dá para falar hoje, não. A gente ia até falar, né? Mas o tempo acabou e não vai dar mais para falar o que acontece lá por causa do tempo. Pois é, que pena, rapaz. Vamos ter que deixar para uma próxima vez. Pois é, rapaz. Sempre acontece isso, não dá tempo da gente falar. Mandar um abração também para os pastores do Copete, meus companheiros, amigos, e que temos trabalhado aí pela unidade, né, dos evangélicos na cidade, para contribuir aí também com a nossa cidade. Um abraço para Dudu. Dudu, nosso coordenador. E o pessoal está viajando, né? O Bruno. Estão viajando. Estão viajando. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente está de volta às 16h na reprise, à meia-noite também na reprise. Muita coisa acontecendo até o final da tarde. Você fica ligado com a gente. A qualquer momento vem aí o boletim. E amanhã a gente está de volta. Amanhã a Daniela vai estar aqui no programa. Aquele abraço. Tchau.